E viagem de carro. Eu vou te contar as vantagens e desvantagens e os cuidados que a gente tem que ter quando a gente vai viajar de carro com o nosso pet. Bom, se o teu pet está acostumado a viajar de carro, a andar de carro na cidade, maravilha, vai ser muito mais tranquilo para ele. É claro que você vai ter que ter alguns cuidados, mas é muito mais tranquilo. Agora, se ele não está acostumado, ou se ele tem medo, ou se ele até vomita, que existem cães que sofrem tanto que até chegam no caso de náusea, a gente vai ter que tomar os cuidados especiais. Então, começar a acostumar com muitos meses de antecedência, fazer o carro ser a coisa mais legal do mundo, levar brinquedos pro carro, não precisa nem ligar o carro, só leva ele para lá e brinca lá e dá petiscos lá. Você quer tornar o carro uma Disneylândia e faz isso com antecedência. Agora, se ele já tá bem, se ele tá tranquilo, a gente já pode passar para os cuidados que todos os cães têm que ter no transporte de carro, que é cinto de segurança, ou aqueles cestinhos que já vêm com cinto para cães menores, ou uma caixa de transporte. O ideal é a caixa de transporte. Claro, presa com cinto de segurança, gente. Não adianta colocar a caixa solta pelo carro, vai virar uma guilhotina. Agora, uma caixa de transporte presa, maravilha, é o ideal. Se você não tem como, se o teu pet é muito grande e a caixa é muito cara, ou se às vezes ela nem cabe no carro, você pode usar o cinto de segurança e aquelas telas que protegem que ele vá para frente ou vá para trás. É muito importante, é imprescindível. Um acidente no trânsito pode levar à morte do cão e, em casos mais graves, pode também levar a graves acidentes para os humanos lá dentro. Sem falar que ele pode ir para o teu pé, que ele pode ir para o câmbio. Então, todos esses cuidados são necessários, não é um luxo. A duração da viagem e a frequência de viagenzinhas dentro da grande viagem também são pontos bem importantes, porque o estresse do cão, a tolerância dele é até um certo ponto. A partir de um certo ponto ele vai se estressar muito, por isso é importante fazer uns pit stops, fazer umas pausas, deixar ele esticar as perninhas, fazer um xixi. Mas se a viagem for muito longa, mesmo com muitas paradas, pode ser que o estresse dele seja muito alto, especialmente por temperatura e sons. Outra coisa é se você vai fazer uma viagem com várias viagenzinhas dentro. Você vai para um lugar e a cada 2, 3 dias você está viajando para um lugar diferente lá dentro, para uma cidade diferente. Então essa viagem vai ser muito estressante para ele, porque uma vez que ele se acostuma com o lugar, ele já vai mudar. Talvez nessa viagem seja melhor realmente ele ficar em casa. E o custo, din-din, bufunfa, como que a gente faz? O que será que é melhor? Bom, se você vai levar o seu pet de avião, de ônibus, você vai gastar mais com a passagem deles, porque ele vai ter um custo maior e toda uma preparação. De carro também, porque tem todo o equipamento, todo aquele cuidado. Mas além disso, o hotel, onde você vai se hospedar. A maioria dos hotéis que hoje são pet friendly são os melhores, então são os mais caros. É possível que você tenha que escolher um hotel que é mais caro porque ele vai aceitar o seu pet, então você vai gastar um pouco mais. E eu gosto sempre de lembrar que nem todo hotel que se diz pet friendly é realmente pet friendly, porque não é só aceitar o pet, é ter um espaço organizado para aceitar o pet, é ter um nível de estresse baixo para o pet, é oferecer coisas para o pet, como caminha, potinho. Isso te ajuda a não ter que levar tanta coisa também e ajuda a ter um pet mais feliz enquanto ele está com você. Até porque você não vai conseguir sempre levar ele nos seus passeios, ele vai ter que às vezes ficar sozinho no quarto. Então é importante que esse ambiente esteja preparado para ele. E agora um ponto super chave. A espécie do pet. Gato, para mim, salvo raríssimas exceções, tem que ficar em casa. Ele não tem que viajar com você, ele não tem que ficar em hotel, que é outro papo, é outro assunto. Ele tem que ficar em casa com visita de um pet sitter profissional. E aí, claro, é outro papo, mas eu gosto de deixar claro que gatos não vão ficar bem indo viajar com você. Já os cães, depende muito do cão. E eu vou entrar em detalhes de por que certos cães se dão bem viajando e outros cães não se dão bem viajando. E coelhos, aves, pequenos roedores, répteis, o que é melhor para eles? A minha opinião também é que eles ficam melhor em casa, cuidados por um pet sitter profissional. O nível de estresse também é muito alto e esses animais são muito sensíveis a mudanças de temperatura, a mudanças de local, barulhos. Então, a minha opinião é essa. Apenas o cão
tem a opção de ir ou não viajar com os tutores. Os outros devem ficar em casa e ser cuidados por um pet sitter profissional. E sobre a idade, o que você pensa? Será que é um fator importante? Eu acho bastante importante. Não só pensando nos extremos, e filhotes e idosos, mas também pensando em animais adolescentes e adultos. Porque toda a personalidade deles, o momento da vida deles, tem muito a ver com esse estresse da mudança, esse estresse da idade. Por exemplo, começando pelos extremos, os filhotes, às vezes não tem vacina para poder sair de casa. Às vezes, eles vão se estressar muito com grandes mudanças, com lugares que eles nunca viram. Dependendo da idade, até é muito bom eles viajarem, porque eles vão socializar com coisas muito diferentes. Mas dependendo de como é feito esse trabalho, da atenção que você pode ter, do foco que você pode ter durante a viagem no seu pet, é melhor ele ficar em casa e socializar com o que tem no ambiente. Seja num hotelzinho, seja numa hospedagem familiar, seja na casa mesmo dele com o pet sitter. Já os idosos, eu acho, a minha opinião, por experiência e até por recomendação mesmo de outros veterinários e pesquisas, que eles não devem viajar, porque o estresse é muito alto para o animal idoso, especialmente se ele é idoso doente. Se ele é idoso mais fit, tá mais tranquilo, tudo bem. Agora, se ele tem que tomar muitos medicamentos, se ele tem questões de mobilidade, dificuldade de caminhar, aí eu acho que realmente ele deve ficar em casa, especialmente com o pet sitter ou numa hospedagem familiar, domiciliar. Agora, um pet adulto ou pet adolescente vai variar muito de outros pontos, como a personalidade e o estado de saúde, que é o que eu vou falar agora para você. Saúde. Se o teu pet está saudável, se ele não está tomando medicamento, se ele está no estado clínico super bom, se ele passou no check-up e não tem problema nenhum, maravilha. É um ponto positivo para você poder levar ele para viajar com você. Agora, se ele tem alguma questão de saúde, alguma mobilidade aí restrita, se ele toma medicamento, se ele tem diabetes ou está no começo de alguma doença, eu não recomendo uma viagem, porque vai ser um estresse muito grande, uma mudança muito grande, que você não sabe realmente quão bem ele está. E se você tiver uma emergência, o seu veterinário não vai estar lá com ele para poder atendê-lo. E aí o outro lado, comportamento, temperamento, que talvez seja um dos pontos mais fortes. Acho que você concorda comigo. Depende muito de como o pet lida com o mundo. Se ele é um pet tranquilo, calmo, extrovertido, que adora brincadeira, adora conhecer coisas novas, está super aberto para o mundo, maravilha. Ele está muito mais propenso a ter uma viagem gostosa e aproveitar a viagem com você. Agora, se ele é tudo isso, mas ele tem aquele vínculo com você, tem aquele quê de ansiedade de separação, se ele não consegue ficar sozinho, e ele vai ter que algumas vezes ficar sem você, sozinho no quarto do hotel, eu já pensaria um pouco melhor. Se ele é um cão introvertido, tímido, também acho que é uma questão de pensar muito bem. Agora, se ele é um cão medroso ou com traços de ansiedade, com traços de ansiedade de separação também, ou que só quer ficar com você, ou que tem medo, não consegue ver coisas novas, eu não recomendo que você leve ele para o passeio, que você leve ele para viajar com você. Porque ele é um cão que tem algumas questões que tem que ser trabalhadas e você levar ele para o mundo assim vai ser extremamente confrontativo. Você vai confrontar ele com situações completamente novas e ele não vai se sentir bem e ele não vai ter muitas saídas porque ele não conhece o local. Então, a questão do comportamento é muito importante. Você quer que o cão se sinta confortável lá. Ele não precisa estar deitado na cama para estar confortável, ele pode estar vendo coisas novas. Mas dependendo de como esse cão é, ele vai ter um desconforto muito maior do que ele consegue lidar. E o nível de estresse dele vai aumentar. Isso pode trazer consequências. Então, tem outro lado também que é importante. A atenção que ele vai ter de você. Se ele está acostumado a ter você sempre, se ele tem uma atenção sempre de você, e você vai estar viajando, vai querer curtir, vai ter que dividir esse espaço, talvez ele não fique muito bem. Especialmente se você está viajando com crianças, que quem tem criança sabe que demanda muita atenção. E o último ponto, muito importante, o seu pet está acostumado a viajar, ele está acostumado a essas saídas, essas viagens longas, transporte longo, ver muita gente, ficar em restaurante com você?
Porque se ele não está acostumado, ele nunca fez isso com você, ele nunca sai de casa para um jantar, ele nunca vai para a praia, ele nunca passeia em lugares com muita gente, e essa vai ser a primeira vez, não faça isso. Ou você não leva ele, ou você acostuma com pelo menos uns 4, 5 meses de antecedência, porque vai ser um estresse muito grande, ele não vai estar preparado para isso. Agora, se ele já está acostumado, se ele já faz isso com você no dia a dia, vai ser sim muito mais tranquilo. Então revê esse ponto. E se você quiser, se você tem um filhote que quiser começar a viajar com ele, começa desde cedo. E quais são os pontos positivos para você, tutor, de levar o seu pet na viagem? Bom, óbvio, né? Não tem nem o que falar, é ter a companhia dele sempre com você, poder curtir com ele e também levar ele para conhecer coisas novas, fazer passeios diferentes, ver pessoas diferentes, sentir cheiros diferentes. E para você também a questão da culpa. Você vai poder ficar sem preocupação. Mas aí eu acho que não é nem 100%, porque você não vai estar 100% com ele na viagem. Então depende um pouco como vai ser essa viagem. Mas se você puder ficar 100% do tempo com ele, você não vai ter preocupação, você não vai ter aquela culpa que muitas pessoas têm. E quais que são as vantagens para você de não levar o pet na viagem? Bom, a primeira, você não vai ter que lidar com aquela culpa de deixar ele sozinho no hotel. Segundo, custo. Você não vai ter que ter esse custo do transporte do pet para a viagem, do hotel mais caro na viagem. Outra coisa, você vai poder descansar um pouquinho mais, porque é menos uma coisa para você se preocupar. Claro que você vai se preocupar quando ele não está com você, mas fazendo um bom cuidado, deixando ele num lugar legal, com uma pessoa legal, você vai ficar muito mais tranquila. Outra coisa, você vai poder aproveitar mais a viagem com a tua família, com as pessoas que você tá. Outra coisa é você vai deixar o seu pet se divertir em outro lugar, com outros animais ou pessoas ou lugares ou cheiros enquanto você está viajando. Então, você vai poder tirar essa preocupação de você e ao mesmo tempo dar mais liberdade para o pet e ainda treinar a independência dele, que é um ponto extremamente importante para evitar a ansiedade, para treinar a frustração do cão, treinar a liberdade dele de ficar longe de você. Bom, você viu que a decisão não é fácil, mas eu gosto sempre de lembrar uma coisa: deixe a culpa de lado. É muito comum a gente ver as pessoas, até por cobrança social, se cobrar essa coisa do não, eu nunca deixo ele sozinho. Não, eu não vou deixar ele em outro lugar, eu tenho que levar ele comigo. Mas separa um pouco disso, se liberta um pouco disso e pensa claramente, com pensamento lógico, no pet, no que é melhor para ele. Porque você tem que fazer o que é melhor para ele, independente do que os outros estão pensando. Então, não seja egoísta, né? Às vezes a gente pensa só ao nosso lado. Se liberta disso e lembra que você vai estar dando espaço, se você não levar ele, para ele se divertir sem você. E se você estiver levando ele também, vai ser ótimo, só que você tem que fazer uma escolha. Então é muito mais complexo. Não existe uma saída. É você que vai poder decidir. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema super complexo, mas muito importante, especialmente nessa época do ano que eu gravei, que talvez você não esteja assistindo, mas é a época do ano mais importante para viagens. Se você gostou desse tema, compartilha com seus amigos, especialmente nessa época do ano. Assina o canal da Pet Anjo e não esquece que a Pet Anjo também está aqui para te ajudar. A gente tem serviço de pet sitter com pet sitters profissionais treinadas por mim, com certificação internacional. E a gente tem também a hospedagem familiar, que o seu pet não vai ficar num hotel com mais 20, 30, 40 cães desconhecidos, nem numa jaulinha, numa gaiola. Ele vai ficar livre numa casa de família, com um cuidado bem particular. A gente pode te ajudar nisso, é só falar com a Pet Anjo. Um beijo da doutora Carol.